Minha querida Selenita, que bom ter você aqui sempre, sempre. Vamos lá, o que você trouxe de diamante para nós hoje? Eu amo ouvir você. Então, geralmente eu penso num tema que eu ouvi alguma coisa naquela semana, algo me trouxe assim uma intuição e eu pensei no medo, porque esses dias uma mãe veio falando de um garotinho que pedia para ela levar ele no banheiro. O garotinho devia ter, acredito que uns 6, 7 anos, e ela não estava querendo, porque ele já podia ir no banheiro sozinho, mas ele insistia só para ela acompanhar ele no banheiro. E daí ele estava sentado no vaso e ela no espelho, que nem a gente faz mesmo, no espelho, lá arrumando o cabelo, se ajeitando, esperando ele fazer o que ele tinha que fazer. E aí ele olhou para a mãe dele e falou assim: mamãe, como eu queria ser corajosa como você. E daí ela perguntou: como? Mamãe, você vem aqui comigo e você não tem medo. E foi aí que ela descobriu que ele estava chamando ela porque estava com medo. Exato. E aí ela perguntou: do que mais você tem medo? E aí o garotinho falou assim: mamãe, eu tenho medo das imagens. Ela era católica, levava ele na igreja e acho que levava ele perto das imagens, ou tinha aquelas entradas de imagens, né? E ele falou que ele tinha medo. E aí ela se lembrou que desde pequeno ele chorava quando ele via a imagem. Aquela estátua. Entrando na igreja, estátua de Nossa Senhora, de santo, não sei do que era. Que fica parado. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Nem eu e nem a mãe. Nem a né? mãe. E a mãe então falou que ela tinha também, quando criança, ela tinha medo e que hoje ela tem que combater o medo de nada. Do que você tem medo? Ela fala: não sei, não sei do que eu tenho medo, mas eu sinto medo. Então, se você chegar para mim e me convidar, vamos no cinema, a primeira coisa que vem, eu tenho medo. Do escuro da sala do cinema. Ela diz que nem é do escuro, porque ela não tem medo do escuro. Ela não tem medo, mas a primeira sensação que vem para ela é o medo. Então, o medo é um mal-estar na alma que causa angústia. Angústia. Causa angústia. Então, para a gente aprender a combater esse medo, primeiro a gente tem que admitir que existe medo, porque o homem muitas vezes não admite que tem medo. Ele sente angústia, ele sente ansiedade com relação a determinadas situações, mas ele não sabe dar nome a isso, porque pega mal um homem falar que tem medo. Homem, até de chorar, né? Eles não choram porque diz que é feio o homem chorar, né? E quem ensinou isso? Mamãe. Os pais, os não avós. Chora porque homem não chora. Engole esse choro. Engole esse choro. Se for parar para pensar, horrível isso, né? Engole. É feio chorar. Porque a gente criou uma sociedade que... Mas tem pessoas também, sem ser homem, né? Mulheres que ficam com vergonha de chorar na frente de outras pessoas. Sim. Né? E hoje também certos medicamentos para depressão, ansiedade, impedem o choro. A pessoa fica sem chorar por causa da ação da medicação. Então a pessoa não chora e daí perde um pouquinho de contato com esses sentimentos, porque a medicação
ela vem para uma hora em que você está passando por uma situação que você está se sentindo fora do controle. Vulnerável, sensibilizado a extremo. Isso. E a pessoa vai poder definir essa situação se ela conseguir reconhecer esses sentimentos. Precisa chorar. E então, quando ela para de tomar a medicação, se ela não consertou essa situação, a mesma situação volta, e eu diria que mais forte. Dificilmente você encontra uma pessoa que diz para você que ela teve uma depressão mais fraca. Essa depressão foi bem mais fraca que a outra. Não é verdade? Sempre mais forte. Sempre mais forte. Aí a Bíblia, ela vem dizendo assim que um demônio sai e retorna com mais 7. Então a segunda situação É mais grave. 7 vezes pior que a primeira situação. 7 vezes é um número que não dá para contar. Não é 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas é o máximo para aquela pessoa. Não que o medo seja problema opressor Às do vezes maligno. às vezes existe espíritos opressores que a pessoa vive desse jeito. Existe sim. Mas tem também o emocional, que é o mais comum. Tem os pós-traumas. Pós-traumas, é verdade. Pós-traumático de uma situação muito limite, né, que a pessoa viveu, existe vários parâmetros aí para diagnosticar essa situação de angústia, medo e depressão. E a depressão também na questão física é questão química, que vem ali de substâncias que estão faltando do né? fígado, não, são liberadas de forma que causam a depressão. Nós somos um sistema bem complexo, né? Tanto química, a biologia toda, né? Nosso sistema. Tem o emocional, tem o espiritual e tem o pós-traumático, que é o emocional, entra dentro do emocional também. É bem complicado. Muitas vezes a gente não consegue resolver sozinho, a gente precisa de auxílio de um terapeuta. E a gente não pode ter vergonha de procurar ajuda. Não pode. Né? Porque senão você fica com aquilo vai aumentando, realmente, como você falou. E eu digo que no grupo Caminho e Verdade, hoje ele não existe mais, mas quando eu trabalhei em grupo, muitas pessoas reduziram a medicação assim para quase insignificante. Pessoa que tomava 6, 7 Rivotril por dia conseguiu reduzir para meio Rivotril de 1 miligrama, ou deixou de tomar, porque conseguiu resolver aquela situação. Teve o coração aberto, falar disso, olhar para a situação e ver de frente e acolher. Sim, aconteceu comigo. Sim, isso está presente na minha história, na minha vida. Reconhecer que existem limites para mim. Selenita, isso é muito importante falar, e eu quero ressaltar dentro disso que você está falando a importância desses grupos de terapia e de espiritualidade também, não é só terapêutico, também de espiritualidade. Porque quando você está isolado no seu problema,
você não consegue sair dele porque você pensa que uma hora você é vítima, outra hora você é culpado. O pensamento, a luta interior da pessoa é horrível, porque uma hora ela justifica se achando como vítima, outra hora ela se condena achando que não é vítima, que ela é culpada. Então ela fica num debate solitário, eu diria, alimentando aquela situação emocional. Vai fermentando, vai crescendo, igual você colocar fermento no pão, no bolo, ele vai crescendo. E eu digo que muitas vezes os pensamentos são circulares. Verdade, Selene. Ele vai e vem no mesmo assunto, vai e vem no mesmo assunto. E discutir com uma pessoa assim, que está nesse pensamento circular e desenvolveu o pensamento circular para diversas situações, numa discussão entre marido e mulher, se a gente for averiguar e a pessoa for sincera, ela percebe que a discussão é sempre a mesma. Gira em torno de um certo assunto que vai e vem para não resolver nada. Parece que vive do problema. Para não resolver nada. Eu acuso você desenterrando os defuntos, você me acusa desenterrando os meus, e fica um assunto de acusação e ninguém quer terminar aquele assunto. Não é só homem, marido e mulher, é filhos e pais, né? Irmãos e irmãos. Eu penso, se uma pessoa na família desenvolveu esse tipo de pensamento circular, é a forma como a pessoa vai ensinar seus filhos processar uma situação, quem morar junto processar uma situação, porque a pessoa não sai daquilo e a vivência sua é maior que a sua palavra. Mesmo que você não fale isso, seja contrário, às avessas disso, como você faz vale mais do que o que você fala. Então, numa casa onde existe uma pessoa com problema emocional, naturalmente, vamos dizer, vai surgir outra pessoa. Adoece todo mundo. Outra pessoa. Porque aquela pessoa tem que viver junto e subsistir aquela situação. Então, é difícil todo esse processo quando ele é vivido em família e a família não busca ajuda. Hoje a gente tem na Igreja Católica um grupo que chama Pastoral da Sobriedade. Tem também na igreja, acho que Santa Rita, de quinta-feira, tem os Neuróticos Anônimos, que é o tratamento para pessoas... Pessoal, na Santa Rita, os Neuróticos Anônimos, pessoas com problemas emocionais. A Pastoral da Sobriedade. É importantíssimo procurar ajuda. Só completando, sem te interromper nisso, esses grupos são importantes porque você escuta outras pessoas com o mesmo problema e cada um mostra espontaneamente, porque sabe que está nesse grupo, que é justamente para se expor mesmo e resolver os seus problemas ali, né? Verdade. Despejar, vamos dizer assim, eu vou ser muito categórica nessa palavra, é um despejar de situações, testemunhos e emoções que você que está vivendo solitariamente o seu problema, você vai ficar espantado de ver que realmente 10, 20, 30 pessoas também passam pela mesma situação e você estava em casa se condenando a si próprio, achando que só acontece com você no mundo.
Não é verdade isso? E eu vi várias vezes o testemunho de quem tem coragem de sair de casa na hora da novela, na hora do repórter, na hora do descanso, e vai buscar um apoio dentro de um grupo, porque ela não só apoia, recebe o apoio, como ela dá o apoio também. Sim. Porque as outras pessoas estão aprendendo com a sua experiência. Exato. Então, é muito rico. Vira uma fraternidade, né? E você sabe que Deus se preocupou com isso? Na Bíblia está escrito 365 vezes: não temas. É verdade. Uma vez para cada dia. Isso é a palavra de Deus que ocupou-se dessa fragilidade humana, porque o medo em si não é bom e nem ruim. Mas o medo é natural no ser humano, é o que nos protege de muitas coisas. O medo nos impediu de fazer uma porção de coisas que nos deixaria mal, deixaria a gente com outro foco na vida. Exatamente. Então, o medo, nós não podemos dizer que ele é ruim. O que é ruim é como eu encaro as situações do medo, como eu sinto, e que geralmente me paralisa. Eu paro de fazer e às vezes, dependendo do meu trauma, eu não consigo mais fazer aquilo, ou se vou fazer com um grau de ansiedade muito alto, que é muito desgastante para a pessoa. O estado de alerta muito no extremo, né? Verdade. Então, Deus nos dá um conselho: não temas. Mas como que eu não vou temer se eu já temi? O primeiro lugar é aceitar o medo, porque a gente tem medo de ter medo. A gente tem medo de falar do medo e tem medo de ter medo, de reconhecer que o medo existe de fato. Então, o primeiro passo que a gente fala para superar o medo é eu me conscientizar do que eu tenho medo. Exatamente, exatamente. O que essa situação está me parando? Por que eu não consigo discernir qual é o tipo de medo e o porquê dele, né? Que ansiedade é essa? Eu trabalho com cura interior. E na cura interior, a gente vai lidando com a pessoa que tem medo. Com 18 anos, eu falo: você tinha esse sentimento? Tinha. Com 15 anos você tinha? Tinha. Com 10 anos você tinha? Tinha. Com 7 anos, não tinha. Então, o que aconteceu entre 7 e 10 anos que causou medo? E normalmente, quando a pessoa está relaxada, a pessoa deixa vir, muitas vezes a pessoa vai ver situações muito pequenas, vamos dizer, mas que na vida elas foram ficando maiores, porque com 7 anos há um medo. Com 10 anos pode ser da mesma situação, mas o medo fica maior. E assim vai pela vida, a gente cultivando essa sensação até chegar uma hora que eu não sei, eu só tenho medo. Só tenho medo. Então, precisa ser investigado. E é uma auto-investigação, né? Você mesmo tem que se investigar. Um terapeuta ajuda, um psicólogo ajuda, mas hoje para a situação de Brasil é caro. É caro. É caro. É por isso que eu admiro demais o trabalho de vocês na Igreja Católica. Fica aqui a minha declaração. A Igreja Católica, ela é muito participativa da sociedade com relação aos grupos terapêuticos, esses grupos, dessas pastorais. É muito importante para a sociedade. Fica a dica para as outras religiões, principalmente
Eu sou evangélica, missionária e pastora, eu já dou a dica. Como é importante fazer esses grupos. Na minha igreja agora tem os grupos de casais. É ótimo. Então, mas demorou, viu? Não era sempre que tinha, não. Agora tem. Então isso tem ajudado muitos casais, né? Agora tem que ampliar isso. O problema que eu vejo para a igreja é que para mim não é problema, mas é visto como problema quando você trabalha com casais, é que você vai conscientizar eles, vai fazer uma avaliação do relacionamento deles na presença de Deus, porque é uma igreja. Sim. E muitas vezes a pessoa não quer mudar. A pessoa quer que o outro mude. E o outro não vai mudar se você não mudar. Então, às vezes há um rompimento ali, uma separação. Nossa, isso é terrível. Várias pessoas dentro do grupo Você de já apoio. Viu isso em grupo de casais? Eu nunca participei. Já vi sim. Já vi. E aí deve ser triste demais, né? Mas às vezes a relação desenvolveu de uma forma tão negativa, não havia amor nem no começo. Começou errado. Nem no começo da relação, nem durante a relação, nem no final, não tem nem às vezes amor pelos filhos. Começa errado. E aí a pessoa tem que começar a amar de novo. E às vezes não há essa disposição. Tem que querer amar. E outra coisa de casal que eu vejo, é o amor quando a gente tem 25 anos. Quando você chega nos 40, já é outro tipo de amor. Quando você chega nos 50, nem se fala. O homem que está deitado comigo lá na cama, eu tenho 50 anos de casado, não tem nada a ver com o homem que eu casei. É outro homem. Meu marido é lindo, ele continua bonito, mas ele está um senhor. Ele está um senhor. E a gente olhando para a gente, às vezes, quem eu vejo no espelho muitas vezes é uma mocinha. É uma mocinha. Então, a gente precisa se apaixonar de novo. Sim. As 5 linguagens de amor para o casamento é um livro muito especial. Repete o nome. 5 linguagens do amor para o casamento. Eu posso trazer numa próxima vez o autor. Sim. Mas ele fala sobre isso, da necessidade que nós temos, às vezes em determinadas situações, um adultério, a pessoa cometeu uma fraude que você nunca imaginava que o seu companheiro fosse capaz de fazer. Decepção forte. Então você vai ter que amar aquela pessoa, apesar de. Então a gente vai reiniciar, que nem um computador. Tem que repaginar. Desliga e liga de novo. Reinicia. Para poder ter um bom relacionamento. Então, quando isso acontece dentro da igreja, às vezes a igreja tem respostas que nem eu já ouvi. Se você acredita em Deus, você não tem depressão. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Se você já ouviu isso, estou dizendo para você, não é verdade. Você pode crer muito em Deus e ainda assim ter problemas emocionais, ou depressão, ou ansiedade, ou outro tipo que vão falar, porque as pessoas querem classificar a gente. O médico psiquiatra que faz, é o que classifica a nossa doença, ele já arruma um nome para a sua doença. E isso é como se a gente recebesse uma carta de morte, não sei. Uma sentença. Uma sentença, né? E as pessoas começam a olhar você como se você fosse diferente. Na verdade, não existe ninguém igual a ninguém.
a minha experiência é totalmente diferente da experiência do meu marido. E eu sou casada com ele, eu vivo bem com ele, mas da mesma situação, ele faz uma experiência diferente da minha. E eu faço a minha própria experiência. E às vezes, quando nós vamos dialogar sobre essa experiência, no momento que está acontecendo, não dá diálogo. Porque ele está vendo de um jeito, Um foco, e eu estou vendo de outro. Então, depois de um tempo que a gente olha para trás, dá para dialogar, e até sorrisos nós vamos dar por aquela situação. A gente vai rir do que a gente porque caiu a ficha. Que um olhava por um prisma, o outro olha pelo outro prisma, e daí a ótica. Aliás, tem uma máxima que eu amo: a diferença está no olhar. É uma frase que eu acho assim que... Verdade. Então nós estamos falando do medo. E eu estava falando de conscientização. E tenho medo também de tomar atitudes, decisões. Isso na vida adulta é terrível, né? Bastante difícil. Bastante difícil. Eu sempre digo que às vezes a gente acompanha pessoas e Deus não muda de opinião. Não. E às vezes a pessoa diz que ouviu Deus e que Deus mandou daquele jeito. Passado um ano e meio, a pessoa vem e diz que Deus está mudando porque era contrário. Eu falo assim: Deus não muda de opinião. Você tem que avaliar o seu foco, e se você for desistir, você precisa tirar o seu olhar daquele foco e colocar em outro lugar. E não envolva Deus nisso. Beleza. Bravíssimo. Não envolva Deus nisso. Porque o que Deus fala, acontece. Se não aconteceu, então não foi Deus. Eu tenho uma conhecida que ela tem um livro, acho que é evangélico, não sei se tem católico, mas o que eu li era evangélico, que mandava você desenhar, assim, na oração, o que você desejava do seu companheiro. Ah, do companheiro. É. Tem o Paul Yong-Soo, que ele fala de você escrever e anotar tudo que você quer nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Mas então, é para tudo, não é só para casamento, não. Mas esse falava do casamento. E ela foi pondo Pode ser que seja dele. Os detalhes no pedido dela, que se a gente lesse assim, seria impossível aquele pedido. E deu certo. Ai, que delícia. Ela encontrou até o carro, porque ela pôs o carro, o apartamento, tudo que ela queria que o companheiro tivesse. Só que no desenrolar do casamento tem dificuldade. Então eu peguei ela depois em outro ponto de consulta. E ela disse assim: olha, eu casei de acordo com a vontade de Deus, porque Deus trouxe do jeito que eu tinha pedido. Então era da sua vontade, não da dele. E só que agora, nossa, que dificuldade que eu estou tendo com esse homem. E começou a desenhar as dificuldades. E aí, conforme ela ia desenhando, vinha uma palavra na minha mente: expectativa, expectativa, expectativa. Bravíssima, Selenita, você é demais. E eu falei para ela: se você tinha essa expectativa que você colocou nesse homem, imagina as que não estão aqui. E esse homem é um ser humano. Ele tem coisas muito boas, como tem coisas que vocês vão ter que superar. Ele não é uma pessoa que caiu do céu, uma pessoa que tem uma vida, uma história, e você vai ter que entregar as suas expectativas para Deus e vocês dois trabalharem juntos para resolver a direção que vocês vão dar para o casamento de vocês. Bravíssimo.
porque não tem como não ter expectativa. Um filho nasce, você já olha para ele, você já põe um monte de E se for homem, a gente põe mais expectativa ainda. E se for mulher, a mãe põe, o pai põe mais expectativa ainda sobre a menina. Então, é muito difícil. E muitas vezes, nós, como pais, nós temos medo. E às vezes o medo nos impede de tomar uma atitude. Medo de perder, medo de ensinar. O que eu vou ensinar? O que é certo? O que é errado? Hoje as pessoas perguntam muito isso no grupo de apoio. O que é certo? O que é errado? Porque cada um vem com uma personalidade, vem com um jeitinho. E as liberdades que o mundo tem dado ao jovem. Liberdades que muitas vezes o jovem não tem maturidade para discernir se aquilo vai ser bom para a vida dele, para o futuro dele ou não. E mesmo porque a sociedade não está mais homogênea, né? Por que eu digo isso? Antigamente, o que se ensinava em casa, se chegava a criança na escola e fizesse alguma pergunta para o professor já imaginava que a criança estava perguntando algo que a mãe tinha falado ou o pai tinha falado, e a criança ali estava querendo ter certeza, ouvir a opinião do professor. E o professor, então, ele fazia já uma ideia do que ele deveria orientar a criança, segundo que ele percebe que os pais iriam concordar. Hoje, nós precisamos ter muito cuidado e investigar bastante o conteúdo que está sendo ensinado para os nossos filhos. Quais são os professores que a escola está contratando? E o que eles estão falando. Então, contradiz. E daí a criança vai ficando, né? Se ela se identifica mais com o professor, porque existe afetividade. Existe professor que nunca mais saiu da minha cabeça, de tão querido, né? Eu tenho assim uma gratidão emocional, de memória daquele professor, daquela professora, e é uma coisa, é uma empatia que não se explica, não tem o porquê, é uma empatia. E daí de repente na igreja o vizinho, às vezes o vizinho, né? Então você vai perguntar alguma coisa que seja uma referência que você teve em casa, e aquela pessoa, sem qualquer compromisso ou responsabilidade, fala qualquer coisa, orienta de maneira diferente. E daí, pronto. E naturalmente a criança não vai vir com os pais para discutir isso. Não. Ela guarda dentro dela. Ela tenta praticar depois ali na adolescência, na primeira juventude, né? E assim vai. Então, para superar o medo, a primeira coisa é conscientizar. Eu dizer sim para ele, para o medo, eu perceber o que ele está fazendo comigo, que o mal que ele pode acontecer comigo ou o bem que pode me acontecer. E aí eu decido se aquilo vai acontecer ou não vai acontecer. Posso fazer mais um parêntese? Existe medo, sim, que favoreça para o bem. Por exemplo, uma pessoa destemida a extremo, ela pega uma moto e vai a 200 por hora. Esse medo essa coragem, esse atrevimento, essa coragem excessiva vai causar até uma morte, um acidente para ela, porque ela é destemida. Agora, uma pessoa que tem medo
de velocidade, medo de se machucar, medo de alguma coisa, ela vai pegar uma moto, exemplo moto, né, que é mais vulnerável. Vai pegar aquela moto, esse medo que ela tem de velocidade vai fazer com que ela dirija com cautela e prudência, e não vai acontecer nada. Então, vale a pena ressaltar isso. Existem medos que vêm para o bem realmente, né? E é necessário. E é necessário. Nós não podemos extinguir o medo. A ira também é um assunto que a gente que pensei de falar aqui, sim, porque a ira também é um tipo assim, ela não é nem boa nem ruim. Depende de como eu ajo com esse sentimento. É um mal-estar emocional. Quando você está irado, seja para justiça ou para injustiça, a gente é um mal-estar. Limite, né? É um mal-estar. E o medo também causa esse mal-estar emocional que eu vou avaliar. Por exemplo, o medo de altura, medo de elevador, que é tão comum, né? As pessoas às vezes vai de escada porque não entra num elevador. Então, o ideal é que na hora da conscientização eu vejo qual o problema de entrar no elevador. E se o elevador parar, eu vou aguardar. Eu me preparo para a situação. Não adianta eu entrar em pânico. Eu me preparo para a situação. Né? E aí tem muitas técnicas para você trabalhar isso, esse tipo de medo de altura. Então, isso faz parte do processo da conscientização e da gente interpretar esse medo. O que pode acontecer? A gente manter um objetivo. Se é necessário ir de elevador, que às vezes é necessário, você vai subir 10 andares, eu vou ter que ir de elevador, né? Eu observo que o elevador está funcionando bem, observo que tem um botão de pânico e eu me preparo para aquele momento. Então isso que tem alguém na portaria, se algo acontecer, a pessoa da portaria tem câmera. Isso já vai caindo na situação de estabilização do medo. E aí eu posso usar aquelas técnicas de respiração. Se eu começar a ficar muito angustiada, com medo, eu vou usar aquelas técnicas de respiração, me respirar bastante, soltar o ar, fechar os olhos, tomar consciência do momento, né? Então, para cada tipo de medo, é possível algumas ações. Por exemplo, medo de injeção. O medo de injeção é interessante, porque a pessoa foi tomar injeção quando ela era criança, ela guardou com ela uma sensação de que aquilo é muito doloroso. Talvez até tenha sido. Eu tomei injeção que as agulhas eram rombudas. Hoje não existe mais isso. Queimava, né? Tinha que ferver os aparelhos para fazer injeção. Era uma coisa de outro mundo, dava para ter medo mesmo. Parecia que a pessoa fazia assim para gente. E aí, eu guardei a sensação de medo. Essa dor não existe mais, mas eu guardei comigo. Então, toda vez... Você chega na farmácia, já olha para a pessoa assim, você já sabe como avaliar. Assim é medo de dentista, né? Que a gente já imagina o máximo, né? Não, dentista é o meu terror. Então, a gente guarda com a gente a sensação que não é verdadeira, como se fosse. Então, a resposta para minha alma, para o meu espírito, é sim, dói. E é o que a gente fala, toma injeção, não vai doer nada. Não é verdade. Nada é mentira. Vai doer um pouquinho, mas vai passar. É um segundinho de tolerância. Né? Dominar o medo, então, você estabiliza o seu medo. Sim. Porque você interpreta ele. E daí você vai saber como dominá-lo.
Interpreta É ele. igual quando surge uma barata. Eu não fico sem o aerosol. Então, com aquela latinha de spray de veneno de barata, eu sou poderosíssima. E a barata não morre. A barata, ela pode correr que eu tô atrás dela. E hoje os sprays acho que estão tão fraquinhos que a coitadinha fica molhadinha do spray e não morre. Mas você se sente capaz, porque você no passado você já viu ela morrer com spray. Mas hoje é difícil, demora muito para ela morrer com spray. Mas o fato de você enfrentar já te torna poderosa. E por que a gente tinha esse medo? Acho que quem não tem mais idade não sabe que as baratas tinham asas enormes. Elas eram grandes e de diversas cores. Agora elas estão fraquinhas. É verdade. As asas fraquinhas. Pequenininha, né? E, na verdade, olha o nosso tamanho e o tamanho dela. Mas acontece. E tem gente que tem medo de borboleta. Nossa, coitadinha da mariposa, borboleta, lagartixa. Falta um minutinho para a gente finalizar o domínio aí do medo com chave de ouro. Então, se você tem medo, pense no seu medo. Diga sim para ele, aceite o medo que você tem e avalie as condições em que seu medo está se apresentando. Converse com pessoas a respeito, isso é importantíssimo. Converse com Deus, sim. Peça coragem para Deus, que se desfaça essa emoção que você sentiu, um momento da sua vida, ela foi real, mas hoje ela não está sendo mais real. Quando você era pequenininha, a barata era grande. Agora você é adulto, você é bem maior que a barata e você pode mais que ela. Estou dizendo isso para todos os medos. Vou dizer que em Deus você é poderosa, você é capaz de superar as suas dificuldades, não só o medo, como outras dificuldades que você tem. E quando você sabe do poder dele, tem essa fé, realmente você coloca Deus na frente e ele faz você vencer todos os medos. Todos os medos. E se o medo vier de uma opressão espiritual, quando você coloca Deus na sua vida, só clamar por ele. Bate em retirada. Bate em retirada. É isso aí. Principalmente orando os salmos. Orando o Salmo 91. Põe fé, né? Orando a palavra de Deus que você falou 300 e poucas vezes. 365. Que Deus fala, não temais. E principalmente quando tem medo de pessoas, Deus fala na palavra, não temais o que te pode fazer o homem. Olha que autoridade que Deus põe sobre a nossa vida e Ele diz, não temais o que te possa fazer o homem. Além da promessa de que você é mais que vencedora. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. A palavra de Deus é maravilhosa. É verdade. Viva. É viva. Selenita, obrigada, minha linda. Eu que agradeço. É muito bom conversar com você. Cada dia que você vem no nosso podcast Nas Entrelinhas, você traz um conteúdo delicioso. E quem está nos ouvindo, curte, compartilha, se inscreve em nosso canal. E nós vamos trazê-la sempre. Obrigada, Selenita. Gratidão. Obrigada, bem.